Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Hoje vamos falar sobre a legislação que é coerente para toda a sociedade aqui no Brasil. E eu recebo para debater o tema comigo a doutora Patrícia Rossetti, que é servidora aposentada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, professora, advogada, mestre e doutora em Direito. Já iniciando a nossa fala e rememorando aí o nosso tema de hoje, a nossa discussão de hoje, o nosso debate de hoje, vamos falar sobre a legislação que é coerente para a sociedade. É um tema, na realidade, que parece soar um tanto redundante, mas não, porque nós sabemos que no Brasil nós temos aquela frase que diz assim: essa lei pegou, essa lei não pegou. E lei é feita para todos, e a lei ela deve ser seguida e obedecida por todos. Então, como dizer se uma lei pegou, se uma lei não pegou? Hoje vamos falar justamente sobre isso, a questão da legislação que é coerente. E já te pergunto, como é que nós vamos classificar, vamos assim dizer, uma legislação boa ou uma legislação ruim? Legislação boa. Primeiro, obrigada, César Augusto Micheli, pelo esse convite. É um prazer poder estar aqui e poder tratar desse assunto. E já vou dizendo assim, lei boa é lei simples, lei boa é lei racional. É uma lei onde as pessoas que não são operadores de direito possam ler e entender. A lei que pega é uma lei debatida, é uma lei estudada e é uma lei geralmente que tem a participação da sociedade. Lei complexa, que tem termos que precisam ser decodificados ou que não tem a participação ativa e um debate profundo, geralmente ou ela é feita para um determinado setor e é direcionada mesmo, ou ela não pega, mesmo porque o cidadão não conhece um milésimo do número de normas que nós temos no nosso ordenamento jurídico. E ele é obrigado a seguir. Sem dúvida. O Brasil, eu acho que não tenho certeza, campeão aí em questão de número de legislação. E falando aí em número de legislação, ou seja, o tanto de leis que esse país fabrica, tanto na esfera municipal, tanto na esfera estadual, quanto na esfera federal, é lei atrás de lei, todo dia fabricando lei, como se isso resolvesse alguma coisa na economia, na questão social, na saúde, e nós sabemos que não é assim. E a situação é essa enxurrada, essa inflação de leis, isso você verifica só no Brasil ou em outros lugares? Não, isso não é um fenômeno brasileiro, mas ainda no caso Canelucci, ele que denominou inflação legislativa, e isso decorre do sistema do direito escrito, ou seja, da forma como é elaborada as situações sociais, ou seja, a sociedade hoje muda muito rápido. As necessidades de regulações são enormes e rápidas. Mas isso gerou o quê? Lei correndo atrás do fato. Então, ela tem que regulamentar um fato já existente por conta da sociedade. Mas tem um outro fator que, no caso brasileiro, é um problema. É a avaliação, às vezes, e não só às vezes, que a imprensa faz do próprio parlamentar ou do próprio sistema. Olha, então, quantas leis este parlamentar fez? Olha, vou dar, por exemplo, na França, uns 5 anos atrás, eu acho que foram editadas 10 leis. E o pessoal ficou revoltado que era muita lei. Por quê? Porque tem que conhecer a lei. Você tem que saber aquilo que você é colocado para você cumprir. Mas nós temos uma cultura de assim, olha, aquele vereador não fez lei nenhuma, não fez nenhum projeto de lei. Olha, o deputado, então, tem números de projetos de lei, tem associações que avaliam o desempenho da pessoa que tem mandato pelo número de projetos de lei, o que é um absurdo. Lei não é salsicha, não pode ser feito em fábrica. E aí o que acontece? Esquece que, às vezes, aquele mesmo parlamentar, aquele mesmo político, pode ter gasto todo o tempo dele fiscalizando uma política pública, alterando o orçamento, direcionando a questão por uma questão maior, enquanto em vez de fazer um monte de leis. Então, a avaliação até do cidadão com o parlamentar é que esquece o poder fiscalizatório que tem o poder legislativo, que é 10 mil vezes, hoje em dia nós estamos bem, coisa assim, no cotidiano vendo isso, né? Então, aprova, conta, não viu a emenda do orçamento, o senhor aprovou o orçamento, que é essa questão toda da política pública, enfim, mas
Não, ainda existem setores que falam assim, mas aquele deputado não apresentou um projeto de lei. Então, ele não vê o resto do mandato daquele ano, daquela tempo legislativo, e esquece de avaliar as outras providências, os outros trabalhos desse parlamentar, que, às vezes, sem sombra de dúvida, é 10 vezes mais relevante do que apresentar um projeto de lei sem estudo. Ou, às vezes, ele apresenta um só, mas que pega. Né? Então, tem leis que você... Por exemplo, vou dar uma lei estadual que pegou fácil. A lei das cooperativas. Foi amplamente debatida a lei das cooperativas. Esse deputado só fez essa lei, ele gastou quase um ano para formar essa lei bem feita. Por quê? Audiência pública, os setores interessados, o próprio cidadão. Afinal de contas, cooperativas, nós sabemos o potencial que é e o poder que tem. Então, assim, a avaliação, a visão do que é um trabalho do parlamentar é que precisa ser mudada também. Nós vemos ouvindo sua fala, nós verificamos principalmente nas cidades menores, né, a questão do número de leis que o vereador, que os vereadores acabam aí fazendo, né? As cidades pequenas onde o eleitor está mais perto do seu vereador, vamos dar um exemplo. Aí o vereador sente-se muitas vezes obrigado a fazer lei, ele faz, vamos dizer assim, qualquer tipo de lei só para falar. Eu fiz tantas leis e Exatamente. não há preocupação nenhuma com a quantidade. Na verdade, a preocupação é com a quantidade, não com a qualidade, e o reflexo que aquela legislação que ele colocou para votação vai impactar na vida do cidadão. Como você mesmo disse, deveria ser diferente. A preocupação deveria ser qualitativa e não quantitativa. Sim. A legislação tem que reverter em prol do cidadão e não simplesmente se criar lei para falar, eu fiz tantas leis no meu mandato, leis no meu mandato, nos meus mandatos. Né? E, às vezes, ele até apresenta um projeto de lei que ele sabe que não vai prosperar, por ser inconstitucional, ou por não ser da competência dele, ser competência do executivo ou de outra coisa. Mas ele é uma resposta que ele dá para o eleitor. Olha, eu tentei, mas não consegui. Então, na verdade, a cultura de cobrança em relação à lei do próprio cidadão tem que também mudar a cabeça dele em relação a isso. Eu quero cumprir essa lei? Quantas leis eu quero? Por que eu quero esse número de lei regulando a minha vida? Afinal de contas, eu tenho que saber e ter conhecimento, elas me servem? Elas são úteis para a sociedade? Que finalidade elas têm? É só isso que o pessoal faz? Não. Então, assim, por um lado, nós temos as questões que são necessárias regulamentar, por conta da sociedade que anda rápido. Haja vista, por exemplo, uma lei que é extremamente importante, ao meu ponto de vista, é o marco legal da internet. E a gente não viu tanto debate sobre isso. Envolve... Você é professor de direito, você viu o quê? Direito de resposta, privacidade... agora nós estamos vendo os fake news na época da eleição. Então, esse marco regulatório da internet é extremamente importante. E o que foi debatido? Mas, assim, aquele deputado que provavelmente apresentou esse projeto gastou um tempo fazendo isso, o relator. Mas a sociedade em si não tem... Não tem uma cultura, porque o cidadão tem curiosidade. Tem curiosidade, César. Não tenho dúvida disso. O cidadão conhece, ele gosta de saber, ele gosta de ser respeitado. Mas, assim, criar a curiosidade, instigar o cidadão a querer participar disso. Eu acho que esse é o maior desafio hoje do Poder Legislativo no Brasil. Sem dúvida. E como você disse aí, nós precisamos de uma boa legislação, de boas leis. Na realidade é o seguinte, nós precisamos de mecanismos que, vamos dizer assim, fiscalizem essa edição de boas leis, né? Quais são esses mecanismos? Qual é a boa legislação? Qual é a boa lei? A boa legislação, você não tenha dúvida, César, é aquela que leva o maior tempo para a discussão, o maior tempo de debate, onde envolve todos os setores interessados, prós ou contras. Podemos dar aí um exemplo, a lei do tabagismo no Estado. Já existia uma lei que proibia fumar no setor público, em determinados locais. Primeiro erro, no meu ponto de vista, o governador, na época, não precisava ter mandado um projeto de lei
sem mencionar a lei anterior. Ele só precisava alterar a lei já existente. Já acabava o quê? Com 2 números de leis, a causa da inflação legislativa. São 2 leis falando a mesma coisa. Então, era só alterar, altera a lei e tal, que era antiga. Mas aí tem aquela cultura, ele não vai ter autoria. Porque aí não sai na imprensa a autoria. Mas tem autoria, sim. Ele só modificou uma lei anterior, que já estava em vigor no setor. Todo mundo sabe, nas repartições públicas não podiam fumar. Aí veio o projeto de lei. O que aconteceu? Houve audiências públicas seguidas, olha, tanto quanto agora, quanto esse transporte de gado para abate vivo, que nós estamos vendo, nós estamos assistindo e tem vários movimentos. No caso do fumo, foi a mesma coisa. E foi uma surpresa para os deputados. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem você acha que lotou o parlamento para discutir? Que setor tinha prós e contras? Quais foram os setores que mais movimentaram? Restaurantes, Exatamente, comércio, sindicato de bares, hotéis e restaurantes. E do outro lado? Empresa de cigarros, representantes, população. Nem tanto. Olha que coisa interessante. As empresas de cigarros, nem tanto. Elas não deram uma cara para bater assim, dizendo assim, elas não foram diretamente. Mas qual foi o setor que foi a favor da lei? O setor da saúde. Hoje, o gasto com a saúde bem menor. É a questão do câncer de pulmão, o gasto do Estado com a saúde, tudo, fez com que o setor da saúde se mobilizasse completamente a favor da lei. Então ficou lotada a Assembleia de movimentos, ônibus e ônibus, de ambos os lados. E questões interessantíssimas foram discutidas. Tinha um senhor que ele falou assim, eu tenho um bar e eu fumo. Eu não vou poder trabalhar porque eu não vou poder fumar dentro do lugar meu de trabalho. Então, questões simples assim, um senhor que tinha um barzinho na esquina. Então, não era só grandes interesses. O que aconteceu com a lei? Ela foi modificada, o projeto. Foi adequado. Foi feita uma série de alterações nele que chegou ao quê? A um consenso e a lei, o que aconteceu? Pegou. Então, uma lei boa é aquela que você tem um debate de todos aqueles que vão ser afetados com o seu marco regulatório, ou seja, quando ela vai entrar em vigor, você tem que obedecer, e de uma forma que contente, na verdade, uma lei não é produto de uma unanimidade, mas é de um consenso, né, sobre um texto. Unanimidade, impossível. Não existe unanimidade no parlamento e nem pode existir. E quando existe, para levantar a luz vermelha. Porque ali nós temos toda a sociedade representada e cada um pensa de um jeito. É cada setor que está sendo representado. Então, o que aconteceu com essa lei? É uma lei simples, ninguém imaginava que ia causar todo esse tumulto, essas audiências todas, e a lei saiu e pegou. Isso é um exemplo clássico do que como o procedimento de uma lei bem formada. Ainda bem que essa questão da legislação antifumo, vamos chamar assim, pegou aqui no estado de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade.
O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Continuando a fala do bloco passado, estamos aqui debatendo a questão da legislação coerente para a sociedade. Falamos aí da legislação boa, da legislação ruim, falamos que o nosso país, a nossa sociedade necessita de legislações, de leis boas. E aí tem uma situação, quando uma lei ela não é bem elaborada, isso gera, sem dúvida alguma, impactos para a sociedade. Seja em termos de município, em termos de Estado ou em termos da União, em relação a todos dentro de um país. Sabemos que tanto uma legislação boa gera impactos, como uma legislação ruim impacta diretamente na vida de todos nós. Como mensurar essa situação, desse impacto de uma lei mal feita? Judiciário. O que acontece? Quando a lei ela é mal feita ou ela é mal redigida e deixa termos dúbios. Então, por exemplo, você não pode usar gerúndio, você não pode deixar brecha numa lei que dê uma margem para dupla interpretação, ou seja, dois sentidos. Então, olha, pode fechar agora, mas depois, no parágrafo, mas tem um prazo até 30 minutos depois fechar o estabelecimento. Então, você já começa a criar o quê? Uma má legislação. A lei precisa ser. Vou dar o exemplo de novo. O comando. É proibido fumar. Aí explica como ele quer que cumpra. Então, olha, assim, nos estabelecimentos tais é proibido. Depois, se não for cumprido, qual é a sanção? Qual é o prazo dela de validade? Se ela vai acarretar algum ônus ou não. Basicamente, a lei ela tem um corpo, começo, meio e fim. Ela é um comando. Ela manda o cidadão cumprir. E a lei tem que dizer como quer que ele cumpra, qual é o objetivo dela, e quando ele não for cumprido, e talvez alguma exceção. Mas o que acontece com a lei mal redigida? Insegurança jurídica. O judiciário fica abarrotado. E aí quem ganha? Os advogados, o cidadão perde. Não que o advogado faça isso de propósito, mas ele é procurado por quê? Porque a lei tem um duplo sentido. Então, o cidadão tem que recorrer do judiciário para quê? Para definir qual é a situação dele dentro de uma lei mal feita. Então, isso acaba abarrotando o judiciário. Então, eu falo que legislação coerente é justiça eficiente. Justiça eficiente decorre de legislação coerente. Então, assim, o judiciário agradeceria, e os próprios advogados, a não ter que lidar com uma legislação que tem um duplo sentido, ou que não tenha tantas exceções. Posso dar um exemplo. Quando você pegar uma lei e você começar a ver os parágrafos, se tiver mais que 3, 4 parágrafos, você já sabe que aquele comando do artigo, esquece. Já tem tanta exceção, ela já foi feita para ter todo esse complicômetro, e a gente fala, assim, no meio de quem faz leis, técnica jurídica, é o pulo do gato. Então, a lei mal feita também, às vezes, ela é intencional. Ou, quando não é intencional, ela tem esse condão de abarrotar o judiciário para esclarecer o quê? O que está escrito nela. Qual é o direito, qual é o dever do cidadão. Essa é a pior consequência, eu acho, a consequência prática. Mas a outra consequência disso é na própria economia, que é a insegurança jurídica. E aí todo mundo fala, questão de investimento, segurança. Segurança jurídica decorre de uma legislação coerente. E isso não sou eu que digo, é a organização, a OCDE, nos seus relatórios, onde ela diz qual é o país que tem segurança jurídica. Quando o marco regulatório, ou seja, que suas leis sejam claras, objetivas, eficientes e duradouras. Isso é segurança jurídica. Então, não é só o cidadão que perde, ele perde no dia a dia, que ele tem que recorrer ao judiciário. Mas não é só isso, perde toda a estrutura do Estado. Porque a economia é afetada, a política pública é afetada, o cidadão é afetado, e ele tem que gastar dinheiro para saber o que ele tem que cumprir. E não é culpa do advogado. Ainda bem que existimos, graças a Deus. A questão é o legislador que fabricou, vamos assim dizer, aquela lei, né?
Exatamente. E falando de lei, nós temos aí, como nós chamamos a nossa Constituição, da lei maior, a lei que está acima de todas as demais. De que forma nós podemos verificar aí na Constituição mecanismos para que nós tenhamos aí boas legislações? Olha, falam muito do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é minha grande paixão. Trabalhei 35 anos dentro do Poder Legislativo. Existe excelentes parlamentares, pessoas com mandatos. As pessoas precisam acompanhar o trabalho de quem ela depositou o voto para ver a riqueza do que se produz dentro do Legislativo. Isso não sai. O jornal, na verdade, a imprensa, ela coloca o quê? A tragédia, né? Os escândalos, as coisas. O que é produzido de bom acaba sendo vinculado pelas TVs do Legislativo, a TV da Câmara, as rádios. É importante até acompanhar. Tem gente que acompanha, tem gente que não tem noção que existe rádio do Legislativo e a TV. É interessante, vale a pena. E isso eu digo por quê? Porque a atuação do político ela é extremamente necessária. A instituição legislativa é extremamente necessária. Ela é o pilar da democracia e ela é a casa do povo. Então, o que acontece? Quando foi da Constituinte, os próprios parlamentares já sentiam isso, os constituintes sentiram que eles tinham essa necessidade de passar para a população e para o cidadão os trabalhos deles. Então, o que eles fizeram questão, até nas audiências públicas da Constituinte, tem isso registrado, audiência pública. Audiência pública para o quê? Qualquer cidadão pode ir numa comissão temática e expor o seu ponto de vista sobre o projeto de lei que está sendo votado. Audiência pública com a população. Orçamento itinerante, como tem sido feito. E eu digo mais, no município, eu acho até que o mecanismo que pode são as sessões assim, itinerantes. O vereador ir até e levar o seu trabalho e ver como é que é feito. E discutir aquela legislação. Sem participação do cidadão, a lei da sociedade, a lei não sai completa. Por quê? Porque não existem indicadores, não existe um levantamento do impacto daquilo. E a Constituição prevê, só que pouca gente conhece. Pouca gente conhece e pouca gente se utiliza disso. Então, fala, comissão temática, antes do processo legislativo na Constituição. Audiência pública, antes do processo legislativo. Mas a Constituição foi além. Ela disse, olha, na redação das leis, tem uma lei complementar que eu estou pedindo para o quê? Normatizar de como redigir a lei. E essa lei já foi editada, a lei complementar 95, depois a 103, mas não há um cumprimento. E eu falo, a grande torre de Babel revoga-se disposições em contrário. Para o cidadão comum, assim, revoga a parte de lei que não tiver de acordo com essa lei. Isso é um absurdo. É um escárnio com a técnica legislativa. Por quê? Porque você está tirando algum pedaço de uma lei que você não diz qual é, numa lei nova. E você cria uma torre de Babel. Gera de novo a insegurança jurídica. Então, a Constituição, ela tem a previsão de um mecanismo, de um processo legislativo coerente. Falta, na verdade, aplicar consolidações. Foram feitas consolidações, a Câmara fez várias consolidações, deixava no site lá para o cidadão se manifestar sobre as consolidações que estavam sendo feitas. Mas a divulgação acaba não sendo fora do próprio mídia do Legislativo. Por isso que eu falo, o Legislativo apanha muito porque não consegue botar para fora o que ele faz de bom. Então, assim, se houvesse um maior interesse ou uma curiosidade mesmo do cidadão que desconhece que existe todo esse processo, o Legislativo seria, hoje, o cidadão teria uma visão totalmente diferente, teria uma visão como a minha, que trabalhou anos e viu resultados. Posso dar, por exemplo, um outro exemplo. Nós tivemos 3 CPIs que modificaram legislação na Assembleia, que me vem agora na cabeça. Da queima da cana-de-açúcar, da palha de açúcar, da cana-de-açúcar, tráfico de pessoas humanas e de de desmanche de carro. Veja bem, olha que coisa simples.
Você passa 5 anos com o carro, você tem a sensação que o carro está velho, não tem? Só que, na verdade, você tem a sensação, por quê? Porque não tem peça para você repor. E foi feito todo um trabalho pelo PROCON sobre isso, e uma CPI, dizendo que isso era uma coisa intencional das próprias montadoras para você o quê? Trocar seu carro, mesmo ele estando bom. Então, o que resultou dessa CPI? Uma super legislação, de acordo com... Porque foi além. Além de obrigar a montadora a guardar 5 anos, depois de um mês, se você não tiver a peça na autorizada, você pode requerer que a autorizada te alugue um carro, porque você trabalha, nós não temos transporte público para todos os lugares. Chegou o quê? Até a contaminação do solo no desmanche irregular. Então, uma CPI modificou toda uma legislação. A do tráfico de pessoas humanas. O Estado não pode legislar sobre crimes, mas ele pode legislar sobre procedimentos. O que é que foi proposto? Uma ficha negra do CPF e CPNJ das pessoas que auxiliam o tráfico de pessoas humanas. Da queima de açúcar. Como trabalhar a legislação que tinha a pessoa do campo versus o quê? A evolução e tecnologia das máquinas. Também sem uma legislação gradativamente de uma política pública. Isso é divulgado? Isso é uma boa legislação. Então, por que existe o mecanismo da CPI? A CPI é para fiscalizar, mas ela gera mudança na legislação. Isso é um mecanismo constitucional, que a CPI também está fora do processo legislativo. Então, além das audiências públicas, das comissões temáticas, nós temos ainda a CPI. E ainda temos uma lei, 2 leis, na verdade, complementares, que determina como redigir uma lei. Então, assim, a Constituição fez o papel dela. Falta divulgar. Né? Assim, eu vou dizer até, para mim, que sou professora em Direito Constitucional, tudo, até eu entender todo esse mecanismo, só foi vivendo. Então, imagina para uma pessoa que está fora do Legislativo. Ela não tem essa vivência, então ela nem sabe como fazer e interferir nessa riqueza desse processo. E cobrar o seu parlamentar. Nós vamos aí chegando quase que ao final do programa, com poucos segundos. Eu gostaria que você falasse para o nosso telespectador, para o cidadão, sobre a legislação do Brasil, rápidas palavras para ele acreditar, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Nós temos leis maravilhosas. Por exemplo, eu faço parte membro da Comissão de Estudo e Combate à Corrupção da OAB de São Paulo. E eu tenho falado muito para o pessoal, falo assim, olha, nós temos 2 leis que vão nos auxiliar, inclusive, a ver a eficácia das outras leis. A abertura de dados e a lei da transparência. Essas 2 leis são primorosas no que a gente pode de acessar de dados, de ter conhecimento do que está acontecendo, inclusive da própria legislação, porque a legislação vai ter que ser indexada e ser colocada à disposição. A Assembleia Legislativa tem hoje o portal mais bem avaliado, um dos mais bem avaliados do mundo, porque ela já tem toda a legislação e já fez toda a consolidação do Estado. Então, qualquer cidadão pode acompanhar e, inclusive, acompanhar o projeto de lei e a Câmara Federal também. Mas, assim, já existem mecanismos para a gente poder interferir na boa legislação. E existem boas legislação. E eu acho que essas 2 leis, mais o marco da internet e mais outras tantas leis de participação da cidadania, que dá acesso, né? Porque hoje eu estava com a minha mãe há pouco tempo, minha mãe é terceira idade. A terceira idade entra na mídia. Facebook, isso. Então eu ensino a minha mãe a mexer e ela já vai acompanhando um monte de coisa. Então é uma questão mesmo de compartilhar essa riqueza que a gente tem para controlar ou evitar uma formulação de uma má legislação. Que bom. Chegamos aí ao final de mais um programa. Agradeço aqui a presença da professora Patrícia Rossetti, esclarecendo os nossos telespectadores. E agradeço a você, nosso telespectador, que é o nosso alvo do nosso programa. O programa é feito, pensado, idealizado para atingir você. Muito obrigado e até o próximo.